Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Antes de mais nada, por favor, já deixa o seu like. Eu também quero pedir para você se inscrever, cara. Falta menos de 90 pessoas para alcançar os 1000 inscritos, primeira meta do YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreva e já deixa o seu like aí, porque o YouTube agora resolveu que ele quer like em todos os vídeos. Neste tutorial de Photoshop, você que trabalha com design gráfico, você que trabalha com rede social e usa o Photoshop para isso, esse tutorial aqui é perfeito para você. Vamos conversar um pouco, falar sobre conceitos, sobre coisas que ficam melhor no flyer, sobre direção de arte, que é tão importante quanto você realmente dominar um programa, tá? Definido isso, fui atrás da imagem, encontrei essa imagem dessa moça e gostei principalmente aqui por causa da cor da camisa dela, que eu já havia pensado em usar um fundo de quadro negro. Então, nós temos aqui essa composição aqui, claro, a imagem aqui já está recortada, como vocês podem ver aqui, mas a ideia basicamente aqui é essa. Só que quando eu fui digitar o texto, que eu imaginei de colocar tudo aqui, eu já vi que ia dar problema. Por quê? Porque quando eu coloco aqui o volta às aulas, eu ligo mais isso com escola, com coisa, por mais que eu colocasse aqui algum outro texto, não ia ficar isso muito interessante, então eu precisava resolver esse problema de usar essa imagem, de falar sobre volta às aulas, de falar sobre óculos, mas que a importância do texto desse ênfase ao óculos, tá? Então, esse daqui foi a ideia inicial, o problema identificado e agora a gente tem que resolver este problema. Falei para vocês sobre o problema, agora eu vou falar para vocês da solução dada. Então essa aqui foi a solução dada. Eu criei aqui como se fosse um quadro negro, e aí eu coloquei aqui, ó, na volta às aulas, não esqueça o item mais importante, seus óculos. Então, eu já linkei o volta às aulas com os óculos, a imagem, a bolsa, então eu já tenho aqui um conjunto trabalhando para tudo isso ficar melhor. Mas você sabe que, né, tudo pode sempre melhorar. No caso dessa imagem aqui, meia mortinha, né, apagadinha, sem graça, nós temos que dar sempre uma caprichada para que as imagens que a gente utilize, os posts que a gente cria para rede social, para design gráfico, utilizando o Photoshop, elas tenham sempre um impacto visual daqueles que as pessoas olham e gostam. Então, vou voltar aqui neste outro arquivo e aqui eu tenho um arquivo já completinho, com todas as modificações feitas para vocês entenderem. Olha só como que ficou essa imagem final e olha essa imagem aqui. Essa aqui muito melhor, cara, assim, sabe? Muito mais atraente. Olha só, antes e depois, né? Muito mais legal isso. Para chegar nesse resultado, algumas coisas aqui bem interessantes. Eu vou retirar aqui primeiro essa vinheta ou essa moldura aqui, que é um pouquinho mais escura, e aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo das coisas. Primeira coisa que foi feita, vocês podem ver que o cabelo, eu ainda assim, eu dei mais um grau aqui no cabelo dela, usando duas camadas, simplesmente pintando a parte que tinha de amarelo. E depois disso, você pode ver que eu tenho aqui 3 camadas de curva e cada curva dessa representa um ajuste. A primeira curva que eu tenho aqui, ó, você pode ver que é uma parte mais escura. Então, aonde tem um buraco, por exemplo, na roupa, igual, por exemplo, aqui, ó, nesta parte aqui, eu fui lá e passei aqui um pouco dessa curva para escurecer aqui essas partes. Você está vendo que é bem pouco mesmo, mas isso já dá um efeito muito grande na imagem. Depois, eu fiz justamente o contrário. Eu utilizei aqui uma curva clara para passar nas partes altas. Então, vou dar aqui um zoom, ó, e aí você pode ver, ó, antes e depois. Isso daí cria um volume, cria visualmente, isso cria mais impacto visual e seus olhos meio que gostam mais disso daí, porque não é o natural, né? Então, isso também dá um trabalho porque é um ajuste local, passado simplesmente só ali, em todas essas partes aqui um pouquinho, ó, você pode ver, por exemplo, aqui eu tenho também esse brilho aí, então você tem que fazer isso manualmente, não dá para fazer isso de forma aqui automática. E aqui também eu tenho mais uma aplicação aqui de curvas claras, aonde eu deixo aqui, ó, no ombro, nessa parte aqui, você vê que tem uma incidência de luz e também cria aí um volume, um visual mais atraente. E por último, mas não menos importante, eu também tenho aqui, ó, uma aplicação dessa camada aqui em branco, que está aqui com Blend Mode de divisão. Por que que isso aqui está em branco? Porque
quando eu coloquei aqui esse nosso brilho aqui no fundo, se eu tirar isso aqui, ó, o cabelo parece que tá meio perdido, então isso aqui acho que dá uma ambientação um pouco melhor. Outra coisa importante aqui, é que eu não sei se vocês estão percebendo, bom, agora está aqui a camada. Essa camada aqui, ela está como vínculo, então se eu der um duplo clique, não é um Smart Object, apesar de funcionar, mas isso daqui é um vínculo. Se eu mudar isso aqui, ele vai mudar isso lá no meu arquivo, na minha pasta. Diferentemente do Smart Object, onde ele muda o arquivo dentro do documento que você está trabalhando, tá? Então, se eu mudar aqui qualquer cor, eu tenho esse arquivo aqui salvo lá. Se eu abrir ele de novo, essa modificação que eu fiz vai acontecer lá também. Aqui eu tenho umas coisas também interessantes. Eu tenho aqui o quadro, né, como vocês estão vendo ali de madeira, como que ele foi feito. Criei aqui uma forma retangular, apliquei aqui uma perspectiva para ficar um pouquinho fechado nas pontas, e aí eu criei um clip masking com uma imagem de madeira. E aí você vê, por exemplo, se eu for dar aqui um Ctrl e 2 pontos aqui, ó, ponto e vírgula, aliás, você pode ver que eu tenho aqui um efeito de brilho interno. Então, geralmente, um brilho você pensa, vai clarear. Não. Aqui, eu só mudei o Blend Mode do brilho para multiplicação e olha só o resultado antes e depois. Então, eu consigo já ver essa quina aqui do quadro, ó, de forma bem nítida lá, antes e depois, tá? Eu acho que isso daí traz enriquece demais aqui a nossa imagem. Outra coisa interessante é que aqui você pode ver que eu tenho um retângulo com brilho interno. De novo, em vez de usar esse brilho interno, em vez de estar clareando, né, que é o nome dele, brilho, ele está, na verdade, escurecendo, só porque eu mudei o Blend Mode. E aí você vê que eu tenho aqui, ó, sem sombra e com essa sombra. Você está vendo que só esse detalhe traz muito mais riqueza aqui para a nossa imagem. E aqui, como vocês podem ver aqui no texto, ó, eu tenho 2 textos aqui, cada um com uma máscara. Então, esse aqui está com uma máscara escondendo a palavra volta às aulas, e este aqui está revelando somente a palavra volta às aulas. Eu tive que fazer isso porque vocês podem ver que eu tenho aqui um Blend Mode aqui nesta camada de baixo, de sobrepor, e na camada de cima eu não tenho Blend Mode nenhum, está como normal, mas eu fiz isso porque eu queria dar aqui a mesma cor que eu dei para os volta às aulas, eu dei aqui para o nome óculos, então para os dois terem aí uma conexão. E este é o nosso resultado final, depois de tudo que aconteceu aqui. Achei bem legal aqui esse resultado, tá simples, tá direto, não tá cheio de papagaiada, e eu acho que vai passar o que a gente quer fazer, porque esse post aqui vai ser impulsionado, e eu tenho certeza que ele vai ser um grande sucesso lá na rede social lá do meu cliente. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, falando tudo sobre Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.